Olá, super ouvintes da Rádio de Todos. A Super 98 FM vem recebendo uma série de pedidos para esclarecimentos a respeito da Zona Azul. A Zona Azul foi implantada aqui no município há pouco mais de 30 dias. Devido à grande quantidade de pedidos, fizemos uma reportagem especial a respeito do estacionamento rotativo pago, conhecido como Zona Azul. Esse sistema foi criado em 30 de dezembro de 1974, através do Decreto 11.661, com o objetivo de promover uma rotatividade de vagas existentes, racionalizando assim o uso em áreas adensadas, disciplinando o espaço urbano, permitindo maior oferta de estacionamento. Zona Azul, solução ou abusão? A Zona Azul tem como finalidade equalizar direitos a vagas de estacionamento onde a demanda é grande, isto é, mais veículos do que vagas. Também fala em benefícios como economia de combustível, diminuição do fluxo de veículos que causam congestionamentos, redução de acidentes de trânsito, não só com relação a encontrar vagas, mas também com a preocupação com furtos, roubos, pequenas avarias do veículo enquanto o motorista está ausente. A implantação do sistema de tráfego é aplicado nas grandes e médias cidades, onde é instalada uma quantidade considerável de empregos. Em Eunápolis, o sistema foi implantado no dia 18 de outubro de 2016, através de um processo licitatório realizado no dia 7 de dezembro de 2015 pela Prefeitura Municipal, cujo período contratual é de 15 anos, onde adquiriram o edital as empresas GCT, Etisa, Supernet, Mob, Sinarte, Gold, Chavante e Sinal Vida. Porém, apenas a empresa Sinarte compareceu ao processo de concorrência, apresentando a oferta mínima de 5% exigida no edital. Questionamentos sobre o sistema já nasceram desde o processo licitatório, onde possíveis irregularidades foram apontadas, como também uma série de indagações feitas pela população, onde argumentam sua finalidade diante do município, onde, segundo os entrevistados, a cidade não suporta a implantação do estacionamento rotativo pago. A Super 98 FM teve acesso a documentos licitatórios onde aponta a interferência no processo, como a alteração da data de depósito de R$150 mil por mais de 150 dias. Além de supostas irregularidades, a população se queixa de não ter tido acesso à adaptação do sistema, como, por exemplo, cartilhas e programas educativos referentes ao funcionamento. A Super 98 FM esclarece que não recebeu por parte da Sinarte nenhum tipo de orientação quanto ao sistema implantado aqui na cidade. Nossa equipe esteve com a presidente da CDL Eunápolis, Elizabeth Checon, a instituição que está sendo diretamente prejudicada após a implantação. Elizabeth Checon relatou a ausência da Câmara de Dirigentes Lojistas no período de transição até a implantação, como também a rejeição de uma proposta feita pela entidade à Sinarte sobre as taxas cobradas e período de permanência. A CDL ela se manifestou também em relação a esse, a esse projeto Zona Azul para a nossa cidade. Nós acreditamos como CDL, e como fizemos, para mais uma vez esclarecer, quando tomamos posse dessa presidência, desse biênio 2015-2016, em janeiro de 2015, nós convidamos a CDL e o prefeito, que nos ouviu sobre as necessidades e as particularidades de um comércio. Daí para frente, nenhuma conversa, nenhum diálogo da prefeitura, ou dos seus pares, ou das suas secretarias com relação a esse assunto, estacionamento Zona Azul. Então foi com muita surpresa que em agosto desse ano, no dia 9 de 2016, recebemos aqui nessa sala, nessa diretoria, a presença da Sinarte com o diretor da Secretaria de Trânsito, dizendo que a Zona Azul estaria sendo instalada em 10 de setembro. Com essa precificação de R$2 a hora para veículo, R$1 a hora para moto. A CDL se prontificou
no sentido de dizer, nós não aprovamos um produto deste. E enviamos uma comunicação à Secretaria de Trânsito dizendo que solicitávamos uma proposta que fosse de 4 horas de estacionamento e não de 1 hora de estacionamento. E que os valores fossem reduzidos para R$1 o veículo, carro, né? E moto, 50 centavos. Nós tivemos novamente aqui na CDL, no dia 11 de outubro, a visita, né, do diretor de trânsito e da Sinarte, em resposta verbal, dizendo que não teria nenhuma mudança de valores e nem de tempo em relação à Zona Azul, ou seja, seria oficializada de fato a que foi proposta. Então, a comunicação de contraproposta da entidade CDL não foi ouvida. E será que agora, essa é a pergunta que o CDL quer fazer à Prefeitura, né, ao senhor Prefeito, à Secretaria de Trânsito, será que agora é apenas tirando do bolso realmente daquele funcionário e daquele lojista que se vai resolver o trânsito? Porque as outras coisas não estão sendo resolvidas. Veja se você encontrou aí uma placa de carga e descarga junto com a placa da sinalização da Zona Azul. Veja se tem alguma modificação em relação ao trânsito, de alguns pontos que são também de parada do coletivo. Então, não é dessa forma. Então, a CDL está a favor da Zona Azul em que sentido? No sentido de regulamentar, no sentido de organizar, mas não no sentido de cobrar. A comerciante Edmeia Gonçalves questiona a credibilidade da implantação, a falta de consultas às entidades representativas e a falta de preparo dos agentes, além de enquadramento local diante o perfil funcional do sistema. Com muita indignação que eu questiono a implantação da Zona Azul em Eunápolis. E são vários os motivos que me levam como empresária e como cidadã questionar a credibilidade dessa implantação e questionar realmente os resultados, se serão positivos para a cidade. Nossa cidade, ela tem uma Câmara de Dirigentes Lojistas que não foi consultada e que representa o comércio, que hoje é o principal alvo de todo este caos que está nas transações comerciais devido à falta de circulação de pessoas para adquirir os produtos e serviços comercializados no centro de Eunápolis. O que eles dizem? Que nas grandes e médias cidades esse sistema é implantado para que haja mobilidade. O fato é que uma cidade ela é considerada média a partir de 100 mil habitantes até 500. E Eunápolis não está enquadrada neste perfil. Nós não temos 90 mil habitantes na área urbana. Ontem, infelizmente, o major teve que pedir uma viatura para ir até este escritório, onde a Zona Azul atende, para minimizar todo o caos que estava ali instalado com pessoas revoltadas. Representantes comerciais que estavam na cidade, passaram de 2 horas, precisavam de pagar, mas como era na mesma vaga, o sistema caiu e, sabe, segundo este representante, o final da história foi que foi retirado do sistema. Qual então é a confiabilidade desse sistema? A falta de competência dos agentes é tamanha que eles entram no meu estabelecimento e abordam o meu cliente, exigindo o cupom. A queda no meu comércio, eu posso dizer do meu comércio, foi de 70%. A cada R$100 que eu comercializava aqui, hoje eu comercializo R$30. E não sou eu. Aqui na minha rua, você já constatou que a loja de games hoje decidiu não abrir. Que o Val, o proprietário da Canal Sorveteria, hoje abriu às 15 horas da tarde. E ele abre pela manhã. E que a Celita, proprietária aqui do salão, o centro de estética, ontem ela não conseguiu fazer sequer uma escova, uma unha, pé e mão. Ela faturou 0. Lojistas também relatam a queda de movimento e os prejuízos causados após o funcionamento da Zona Azul.
Rapaz, caiu uns 70% pra gente aí. E a gente aqui tem funcionário, tem contador, tem aluguel, tem imposto. Desde o dia de terça-feira que nós não sabemos o que é vender um conto nas lojas aqui. Chegando já o Natal, nós não estamos nem contratando, já vou demitir, cai os movimentos das nossas lojas. A ativista do grupo Diga Não à Zona Azul, Lelian Carneiro, fala do fundamento do grupo e questiona a falta de transparência no processo licitatório. Assim, se fundamenta no seguinte: foi um decreto, né, implantado na cidade de Eunápolis, assinado pelo prefeito, e o que a gente aponta e questiona são algumas irregularidades, tá, no decreto. Inclusive tem algumas ações protocoladas no Ministério Público, que estamos aguardando a manifestação, claro, do manifestado promotor. Então, assim, a gente questiona o fato da forma como foi implantado o decreto, e o ponto alto é que a comunidade, a população de Eunápolis não foi consultada, o comércio não foi consultado, tanto é que o CDL, por si fala pelo comércio, mas a gente viu ações do CDL contra a Zona Azul também. Inclusive, nós estamos com um abaixo-assinado, onde a gente está colhendo a assinatura. Assim, a indignação é quase que unânime, a maioria realmente questiona o fato da implantação da Zona Azul, e principalmente no momento no qual nós estamos passando, né, um momento de recessão em todo o país, e Eunápolis, claro, não é diferente. E isso para o comércio tem sentido também, que está sendo um ponto muito negativo. Eu acho que é uma conta que a população não deve pagar, e nós temos meio, sim, de organizar o trânsito sem ter que pagar por mais essa conta. O empresário Cláudio Galvão acompanhou todo o processo licitatório realizado pelo município, onde impetrou diversos requerimentos e denúncias ao Ministério Público do Estado da Bahia. Em conversa com a nossa reportagem, Cláudio Galvão relatou as irregularidades e a possível implantação de um cartel no município. Olha, a implantação da Zona Azul em Eunápolis, da forma que está, eu sou totalmente contra. Porque não está trazendo nenhum benefício à população, né, principalmente aos comerciantes, que seriam para trazer esse benefício, por falta de organização, falta de uma má gestão horrível, reclamações a todo tempo. Então, uma empresa que se propõe a fazer um investimento como a Zona Azul que vai dar um retorno garantido para a empresa muito bom, entendeu? Não se pode ter uma falta de gestão e de responsabilidade como estão fazendo. Inclusive, multando as pessoas que passam de 10 minutos, né, fazendo uma multa de 5 vezes o valor cobrado de R$2, que isso é inconstitucional e ele não tem poder de multa. Quem tem poder de multa é a Guarda Municipal, porque o trânsito de Eunápolis hoje ele é municipalizado. Então, qualquer multa que o cidadão sofrer no trânsito de Eunápolis, ela está totalmente inconstitucional. Eles não podem multar o cidadão. Eu acompanhei, né, os processos licitatórios das licitações de Zona Azul, 3 aqui em Eunápolis. 2 foram cancelados e esse, o último, a gente acompanhou. Inclusive, né, eu fiz alguns questionamentos à prefeitura. Por quê? Porque quando você pega a ata, né, que eu vou te passar, a ata para vocês, a ata de registro, 8 empresas compraram o edital. E só uma compareceu. No edital, diz que o mínimo repasse para o município seria de 5%. E eles ofertaram 5%. O que acontece? Uma licitação, da forma que foi feita a concorrência pública de técnica e preço, é uma licitação muito complexa. É uma licitação que você faz ela com muito cuidado. E como é que uma empresa sabe, né, que vai ofertar só 5% daquilo que está sendo exigido, e ela aparece sozinha, e as outras empresas não comparecem? Então, quer dizer, se a gente pegar no pé da letra, tem coisa muito irregular nessa licitação. Porque não existe uma empresa participar de uma concorrência técnica e preço e aparecer sozinha, onde 8 empresas compraram o edital, e ela ofertar justamente aquilo que o mínimo necessário que a prefeitura pediu no edital. Então, eu tenho certeza que a licitação foi uma licitação que não tem credibilidade. Olha só, em alguns municípios que eu conheço, não teve uma queda brusca no comércio, mas porque as pessoas fizeram de forma responsável, com informações, então fluiu naturalmente. Uns 90 dias, que é o que a pessoa pede, já fazendo com todas as informações, e mais 90 dias para se acostumar com aquilo e vai se acostumando. Então, para você ver que o que está tendo uma intimidação ao cidadão. Inclusive, já tem pessoas, já entrou no Ministério Público, fez reclamação no Ministério Público, por causa dessa intimidação. Que se você passar 2 minutos, você paga R$10.
Não existe isso. Isso é absurdo, na palavra no popular, isso é um roubo ao cidadão napolitano. Nós estamos aqui com o nosso comentarista, o comentarista da Super 98 FM, o Wallace Torres, e eu vou perguntar para o Wallace a respeito de toda essa questão que acontece no município de Eunápolis a respeito da implantação do Zona Azul. Qual é a sua avaliação, Wallace, a respeito desse sistema que está sendo implementado no município? Olha, o sistema Zona Azul em Eunápolis foi implantado carregado de polêmicas, de discussões e de muitos questionamentos, que são dos mais diversos questionamentos em relação à Zona Azul em Eunápolis, que vai desde a questão do edital de convocação, a qual, inclusive, pessoas que participaram desse processo estão fazendo esses questionamentos, inclusive já encaminhados ao Ministério Público, que está sob posse de diversas documentações, e até a falta de diálogo com a comunidade napolitana. Não houve essa discussão aberta com a sociedade napolitana, com os mais diversos segmentos, com os lojistas do nosso município, que são talvez um dos mais prejudicados, digamos assim, em relação à Zona Azul. Tenho acompanhado muitas reclamações relacionadas à queda nas vendas, à falta do consumidor, à ausência do consumidor nessas lojas. Então, sem dúvidas, os lojistas são os mais afetados em relação à Zona Azul. Penso que o momento econômico vivido pelo país, que tem afetado em cheio os estados, se estendido, evidentemente, aos municípios, é um momento totalmente inoportuno, porque estamos diante de uma forte recessão econômica, a redução no orçamento familiar, as famílias perdendo a capacidade de sequer pagar suas dívidas. Então, penso que é um momento totalmente inoportuno, uma inflação acima dos 10%, 12 milhões de pessoas desocupadas. Em Eunápolis é visível essa falta de ocupação. O que mais se vê nas ruas da cidade são pontos comerciais fechados, né? E o que mais se vê são placas de aluga-se, de vende-se ou que não há vagas. Então é um momento, economicamente falando, eu penso que totalmente inoportuno. E são as mais diversas reclamações, a falta de diálogo, a falta de comunicação, a falta de capacidade, inclusive, da Sinarte, que tem a concessão, que ganhou essa concessão pública e que não estabelece, em momento algum, esse diálogo aberto com a comunidade. O que muito se fala também é a questão da falta de preparo das pessoas que estão atuando nas ruas, em contato com a população. Enfim, são muitos os questionamentos, são muitas as polêmicas, e eu penso que esse é um momento oportuno que deve ser discutido realmente. Já ouvimos a CDL, estamos ouvindo a população, e é preciso que a Sinarte possa, de uma vez por todas, via público, estabelecer esse diálogo com a comunidade, colocar sobre a mesa o que realmente está pautado a Sinarte em relação ao nosso município, porque não basta apenas arrancar do cidadão, é preciso que a Sinarte tenha responsabilidade com o município, e nós não temos identificado nenhuma ação da Sinarte, bem como do município, no sentido de organizar o trânsito, fazer os investimentos, ver a questão da sinalização, que nós não temos visto nenhum avanço nesse sentido. Então, a sensação que fica é de que a implantação da Zona Azul, a chegada da Sinarte em nosso município, tem um único e exclusivo objetivo, que é fazer caixa às custas da nossa população. E eu repito, é um momento totalmente inadequado em razão dessa forte recessão econômica que atinge o nosso país. Não deveria ter sido feito essa discussão no período de implementação do projeto, Wallace? Qual que é a sua visão? Sem dúvidas, Fábio, eu concordo plenamente, inclusive já disse isso algumas vezes. Não houve essa discussão de forma antecipada se realmente seria viável ou não a implantação da Sinarte. Foi algo feito da noite para o dia, não houve um tempo de adaptação, não houve um tempo de discussão, não se convocou audiências públicas em nosso município, e a sensação particular que eu tenho é de que houve um jogo combinado, município, Sinarte e toda essa questão envolvendo as licitações. Um ponto bastante questionável foi o fato de apenas a Sinarte ter participado dessa licitação. Então, são muitas os questionamentos, eu volto a repetir, é preciso que se estenda essa discussão. Eu penso que a participação do Ministério Público é fundamental, uma vez que o Poder Legislativo, que é
que é um poder que tem a atribuição de discutir as questões inerentes ao município, mas infelizmente tem fugido a essa responsabilidade, não tem feito as discussões importantes aqui em nosso município, não só em relação à Zona Azul, mas as diversas questões envolvendo aqui o nosso município. Eu aqui faço questão de citar a questão da saúde pública, que vive um colapso, e essa violência, que houve uma explosão no índice de violência em Eunápolis e não se vê nenhum tipo de movimentação no sentido de discutir, fazer uma ampla discussão em torno de todas essas questões. A exemplo da questão da Sinarte envolvendo a Zona Azul, que é um aspecto que tem realmente levado muita insatisfação a toda a comunidade eunapolitana. Esta foi a reportagem especial produzida pelo Departamento de Jornalismo da Super 98 FM, falando a respeito da implantação do Zona Azul aqui na cidade de Eunápolis. É claro que a opinião final é sua. Espero que você tenha aproveitado todos os esclarecimentos que essa reportagem trouxe para você. Curta a nossa página no Facebook, também o nosso canal no YouTube e a nossa página no Instagram, ok? Obrigado pela sua participação. Compartilhe, faça parte desse time.